E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Ali, sou desenvolvedora mobile e embaixadora Space Squad, e eu tô aqui com o Taveira. E aí, galera, eu sou o Gabriel Taveira. Hoje em dia eu sou embaixador na Space Squad e também sou dev mobile. Eu tô aqui com a Letícia. Oi, meu nome é Letícia, eu sou desenvolvedora full stack e também embaixadora do Space Squad. E a gente está aqui hoje com a Jaque e com a Nádia para falar um pouco sobre a importância da comunidade na vida do desenvolvedor. Jaque, se quiser fazer sua introdução. Fala, galera, eu sou a Jaque, eu trabalho na Rocket City, sou Dev, Hell e Educator lá, vocês já devem ter me visto por aí nos videozinhos, junto com o Diegão e com o Maicão. Sou Dev há mais de 10 anos e trabalho com a comunidade desde 2018. Aí eu esqueci de fazer a conta para falar quantos anos é. Mas é isso, sou Dev JavaScript há muitos anos. E é isso. E aí, Nádia? Eu sou Nádia, sou desenvolvedora back-end na Suzano, embaixadora do Space Squad e tô na área há 2 anos, mais ou menos. Legal participar desse podcast. Legal, hoje estamos aqui entre Space Squad, todo mundo aqui faz parte de alguma forma dessa comunidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunidade, a gente vai dar algumas dicas sobre como você fazer parte, como você pode se pôr à frente como liderança de uma comunidade. Também tem umas dicas para quem é mais tímido e quer entrar nesse mundo, alguns truques e alguns truques pessoais da gente. Mas o episódio está bem legal e eu acho que vai ser muito top para todo mundo. Isso vai ser um conteúdo riquíssimo. Então, é isso. Vamos para o Se você quer episódio. aprender sobre a comunidade, como participar, como criar sua comunidade, como fazer um evento, isso é tudo que a gente vai falar hoje. Essas pessoas aqui são incríveis. Tá todo mundo bem envolvido e engajado na comunidade. Vamos começar com uma pergunta básica. Jaque, você que já criou várias comunidades, já participou de várias comunidades, me explica rapidinho o que é uma comunidade. Tá. Basicamente, a comunidade de tecnologia, né? Ela começou a ser criada em várias cidades, juntando pessoas que têm interesse em compartilhar conhecimento em comum, né? Então, o básico do básico de uma comunidade é você juntar uma ou duas, ou mais de duas pessoas, né? No caso, né? Uma pessoa não tem como, para poder ensinar alguma coisa que ela sabe para alguém que queira aprender aquilo, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, que é onde eu resido, as comunidades daqui, elas são bem fortes. Antes da pandemia, a gente tinha evento todo dia, de pessoas que não se conheciam, mas se encontravam através da plataforma do meetup.com, a gente postava os eventos lá, e um monte de gente que não se conhecia de forma gratuita, se encontrar com pessoas que não eram experts da área, mas eram pessoas com conhecimentos que queriam compartilhar. Essas pessoas estavam ali para poder ensinar e para poder aprender com quem aparecia também, e disso acabou saindo várias amizades e saindo as grandes comunidades que a gente conhece hoje. É legal que fazer parte de uma comunidade não necessariamente significa que você tem que conhecer todas as pessoas dentro dessa comunidade para toda uma vida, né? Acredito que todo mundo aqui, inclusive a gente mesmo, as 5, conhecemos através de uma comunidade e estamos fazendo parte do Space Squad de todo mundo. E eu vi quem eu vi pessoalmente, eu vi a Nádia pessoalmente só. Então, é uma coisa muito legal isso. Eu não cheguei a ver você. Não cheguei a ver você nem o Taveira. A gente não encontrou vocês. Eu já conheci a Jaque. Não, eu conheço a Jaque. Você veio no HDX de Maceió. Aí a gente tirou uma foto. Lembrei de você, é verdade. Eu tenho uma foto com você. No painel onde está o Diego atrás, não é? Isso. Foi muito bom. Foi lá na Campus Party, foi onde eu conheci uma galera que faz parte da Space Squad também. Infelizmente não consegui achar a Ali e a Nádia, mas a gente já se conhecia. A gente já se conhecia lá do Assemble, inclusive. Exato. Quais são os requisitos para entrar numa comunidade? Assim, eu acho que muitos desenvolvedores veem essa galera toda junta, saindo para eventos, ganhando ticket de graça para ir em uma palestra muito foda, em alguma coisa muito legal. Olha, e não sabe como participar. Não sabe se é só um grupo de pessoas que se juntou e é um grupo fechado,
se está aceita novas pessoas, se você precisa participar de um teste. Como costuma ser isso? Olha, essa pergunta é um pouquinho complicada de responder, porque existem vários níveis, né? Se a gente falar das comunidades abertas, né, que são as comunidades que um grupo de pessoas começa a criar, mas os eventos são abertos para todo mundo, qualquer pessoa chega ali. Normalmente essas comunidades, o núcleo dela, que é o da organização, ele é aberto, então você começa a ajudar. Por exemplo, quando eu fazia evento aqui em São Paulo, a gente chegou a ter 30 coordenadores fazendo evento, né? Eu treinei ali 30 pessoas no dia a dia para poder me ajudar com as coisas. Como que essas pessoas elas viravam coordenadoras? Elas iam e falavam, Jaque, caramba, que legal, tem alguma coisa que eu posso fazer? Aí eu falava, cara, tá vendo esse monte de lixo do coffee aí em cima? Copo descartável, caixa de pizza. Então, eu preciso jogar fora. Quer fazer isso pra mim? A pessoa ia lá e limpava a mesa. Entendeu? Aí no outro evento que ela ia, eu falava assim, putz, eu tô super correndo aqui, você não quer fazer a apresentação dos palestrantes para troca de palestrante? Aí a pessoa ia lá na frente de todo mundo, sabe? E aí quando você via, essa pessoa já se tornava palestrante, daqui a pouco ela estava organizando o próprio meetup, treinando outras pessoas para poder ajudar ela a fazer os eventos. Então é assim que funciona numa comunidade que tem um núcleo aberto, né? Que é a grande maioria. Tem comunidades que elas são mais fechadas, comunidades que são feitas por núcleo de amigos, e ali na organização é só aquelas pessoas, mas tem as pessoas que acabam virando amigos, né? Então, basicamente, eu posso dizer que tudo gira em torno de amizade, mas não é aquela amizade interesseira, né? Que você vira amiga das pessoas para poder estar perto daquilo ali, mas uma questão mais orgânica. E não existe pré-requisito. Basicamente, a finalidade da comunidade é reunir pessoas do mesmo interesse. Então, se você tem um interesse que é de encontro com aquele grupo de pessoas, naturalmente você já vai ter o que conversar com elas. É a mesma coisa de você estar num parque e você querer conversar com alguém. Se você parar alguém que tem interesses totalmente diferentes do seu, vai ser muito difícil você construir uma conversa. Mas se você parar alguém ali que tem interesses parecidos com os seus, vai ser muito fácil você gerar uma conversa e dali sair alguma coisa, vamos se encontrar em qualquer lugar, vamos, sei lá, tomar uma cerveja, vamos tomar um café. Isso acontece, é a mesma coisa dentro da comunidade, né? Então, esses encontros de pessoas que vão crescendo a coisa toda. Consegui responder? Nossa, que é complicado. Consegui. É porque como você mesma falou, tem o aspecto comunidade aberta e tem um aspecto comunidade mais fechada. Eu queria saber de vocês duas, da Jaque ou da Nádia, se vocês realmente acreditam nessa coisa de comunidade privada. Porque eu acho meio estranho, tipo, como que você se entra num ambiente que é fechado para outras pessoas? Entendeu? Eu queria saber se vocês... O que vocês acham sobre isso, se a Nádia quiser dar a opinião dela. Posso falar. Eu sou meio contra tudo que é fechado, entendeu? Eu falo que a missão da minha vida é compartilhar. Já era antes de entrar na tecnologia e agora está cada vez maior. Então, tudo que é muito fechado, eu não me encaixo, entendeu? Eu não tenho vontade de participar, para mim não faz sentido, entendeu? Porque para mim, quanto mais você compartilha, mais você aprende também. Eu tinha um professor na faculdade, quando vocês nem eram nascidos, né? Que dizia que conhecimento compartilhado é aprender 2 vezes. Então é isso. E se você não compartilha, um conhecimento parado não serve para nada. Então, se você está numa comunidade fechadinha, acabam que uma hora já não tem mais o que compartilhar. Você já compartilhou tudo com aquelas pessoas. Então, eu acho, para mim, não tem sentido, assim. Talvez tenha para algum motivo específico, né? Que aí a Jaque vai poder falar mais que eu, porque eu conheço pouco ainda da área. Mas, para mim, nunca fez muito sentido esses grupos fechados. Eu conheço mais grupos fechados de comunidade nas comunidades de segurança. Eu posso estar falando besteira, que eu conheço poucas, mas as poucas que eu conheci, elas têm um núcleo mais fechado. Tipo, para você poder fazer parte da organização, não é simplesmente você contribuir, mas você tem todo um trajeto ali. Mas por que eu identifiquei isso lá, né? Também já vi muito isso em Hackerspace também. Porque essas pessoas, elas lidam com questões que são um pouquinho mais complicadas. Então, por exemplo, um grupo que eu não vou falar o nome, que eu tive a oportunidade de me aproximar aqui em São Paulo, que é um grupo de cibersegurança, tipo assim, a galera é totalmente low profile, eles trabalham ensinando algumas coisas e trabalham com algumas ideias ali que não é, tipo, não dá para abrir ao público, porque pode envolver questões de segurança
real, sabe? Questões de polícia e etc. E apesar deles estarem ali ensinando aquilo com a melhor das intenções, que é formar novos profissionais de segurança, pode ser mal visto e pessoas mal intencionadas podem se juntar ali. Então, são grupos que eu entendo porque que eles são mais fechados, entende? Mas quando a gente está falando de desenvolvimento web, quando a gente está falando de conhecimento que não vai interferir em ninguém e pessoas mal intencionadas não tem como usar isso para prejudicar outras pessoas, eu concordo com a Nádia. Não faz sentido ser fechado, até porque perde o nome de comunidade, né? Que a ideia é ensinar outras pessoas e aprender junto. Acaba virando só um grupo fechado, um grupo de amigos fechado que faz as coisinhas dele lá e é isso. Eu acho que no aspecto comunidade a gente entra mesmo numa comunidade, é um espaço aberto com várias pessoas que compartilham conhecimento. Se a gente pega mais no propósito geral da palavra, a comunidade é uma junção de pessoas que se ajudam. E não importa no que seja, não importa se seja na programação, não importa se seja no dia a dia da sua vida, não importa se seja na sua casa ou algo assim. É uma comunidade, são uma junção de pessoas que se ajudam. Então, você ser tudo fechado, em certos aspectos faz sentido, por exemplo, o que a Jaque falou, mas no aspecto de programação, realmente fica mais... É melhor quando está aberto. Fica mais divertido, digamos assim. Pô, com certeza. No caso, eu vejo que na programação, quanto mais melhor, porque você tem mais mão para te ajudar. Não é um conhecimento que a gente está querendo privar, na verdade é um conhecimento que a gente está querendo disseminar. Então, é um propósito diferente. E tá todo mundo aqui por um motivo. Todo mundo aqui faz parte de uma comunidade. Então, uma pergunta geral aqui, eu queria saber coisas que a comunidade fez para você, para sua vida, que impactou. Então, basicamente, falar dos benefícios que isso trouxe para sua vida. E se não tiveram muitos também, pode ser sincero. Quer começar, Nádia? Começa. Bom, eu acho que eu estou na tecnologia por causa da comunidade, porque eu comecei com os cursos da Rocket e foi lá que eu encontrei toda a ajuda, né? Eu sou de outra geração, o Discord para mim é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Então no meu início, que foi antes da Ali ainda, que eu conheci a Ali depois, os meninos tinham que me ajudar até mexer no Discord, porque aquilo, para eu entender como é que falava naquele negócio, foi... Então eu falo que assim, o meu desenvolvimento na tecnologia foi bem facilitado pela comunidade, entendeu? Foi lá que eu encontrei todo o apoio, sem discriminação, porque eu sou mais velha, porque eu sou preta, porque eu sou mulher, foi muito tranquilo, assim. E eu sempre falo, eu devo muito à comunidade, e por isso que eu gosto de retribuir da maneira que eu posso todo o apoio que eu recebi. Eu acho legal isso que a Nádia colocou, né? Porque é um ambiente onde você encontra apoio. Muitas pessoas já falaram que não saíram da área de tecnologia ou resolveram ganhar novos ares por causa da comunidade, né? Que ela serve como esse ponto de apoio. No meu caso, eu entrei na área independente, eu conheci comunidade anos depois que eu já era dev. E a comunidade, ela me ajudou de uma outra forma. Na verdade, eu tinha muito a contribuir desde que eu conheci, né? Então, eu entrei na comunidade WordPress São Paulo, por exemplo, e eu já comecei indo em poucos eventos já palestrando. E aí, a partir de uma palestra, eu gostei muito daquilo. E eu falei, caramba, que legal, eu ensino pessoas, eu não preciso ser uma PhD para isso. E aí, eu comecei a participar de muito evento. Teve uma época, acho que foi em 2018, 2019, que eu participei, organizei mais de 90 eventos e palestrei não sei mais em quantos. E aquilo ali me trouxe uma visibilidade muito legal, porque era tudo voluntário, né? Na comunidade a gente faz as coisas por voluntariado, então você não ganha nada você arca com os custos e você está ali para poder ajudar. E foi muito legal porque eu conheci muita gente, eu tive proximidade com muitas empresas, eu ganhei um prêmio da Microsoft por causa disso, e eu só tô aqui na Rocket por causa disso, né? Porque o Terron, que é CEO da Rocket, eu conheci ele nessa época de comunidade. E aí ele viu todo o meu trabalho ali, ganhando nada, só ajudando as pessoas, ganhando networking, experiências. E ele falou, por que você não vai fazer isso aqui dentro? E aí eu cá estou. Então, se não fosse a comunidade, eu não estaria aqui.
E de uma forma egoísta, é muito gratificante você ajudar com as pessoas. Você vê a vida de pessoas sendo transformadas por uma coisa que para você é bobo. Você foi lá, ensinou uma coisa boba, e por causa daquilo a pessoa conseguiu um emprego da hora, passou numa vaga. É muito legal. É muito legal também quando normalmente a pessoa vem e te fala isso, né? Eu já recebi realmente relatos de pessoas falando coisas que eu achei que era tipo coisa boba, e aí vem para mim e fala: Nossa, isso me ajudou demais e me salvou aqui. E aí seu coração fica tipo até quentinho na hora, porque, nossa, é uma sensação completamente nova. É engraçado que em comunidade o retorno ele é muito demorado. Você faz uma parada hoje, você conhece pessoas hoje, para você ver aquele retorno do que você está fazendo, demora, às vezes demora anos, para você perceber que aquela coisinha que você tinha feito deu fruto para alguém, sabe? É bem demorado. Eu já cheguei a colocar projetos sem expectativa nenhuma, e depois de um tempo vem gente mandando mensagem, isso me ajudou, eu consegui gente me patrocinando, que eu não sabia quem era, foram 2 pessoas, eu acho, que assim, já era muita coisa, eu não fazia ideia, não pedi para ninguém patrocinar projeto nenhum, e na hora que vem essa retribuição do nada, você sente, pô, que legal, velho. Não é um dinheiro que vai mudar a sua vida, mas é um dinheiro que veio, sabe, só porque você contribuiu, sabe, só porque você fez algo teu e deixou ali para a comunidade, e a comunidade aceitou aquilo bem. Então é muito legal. Verdade. Isso é algo bastante importante, né? Tipo, principalmente para quem está iniciando. E até uma pergunta que eu queria fazer para Jaque e para a Nádia, principalmente tipo, para quem está iniciando, que muitas vezes não consegue encontrar essas comunidades. Tipo, ouve muito falar sobre as comunidades, mas tipo, como é que eu consigo encontrar as comunidades? Como é que eu participo de comunidades? Então, tipo, como é que a gente encontra essas comunidades e como é que a gente faz parte delas? Olha, tá. A forma mais simples de você começar a ir atrás é você entrar no site meetup.com. Lá, o meetup.com não é só sobre tecnologia, é sobre grupos que se encontram com o mesmo interesse. Então, você vai encontrar lá desde pessoas se juntando para fazer, sei lá, skimboard até grupos de tecnologia. Então, eu diria que você pode começar por lá, porque tem bastante comunidade de várias cidades do Brasil. Outra coisa é o falecido Facebook, porque a maioria das comunidades tem grupos no Facebook, então dá para você encontrar, por exemplo, você joga lá Python Pará, você vai encontrar alguma coisa, sabe, a respeito. E esse alguma coisa você acaba conhecendo alguém que conhece outra pessoa que te leva para um evento. E outra coisa é você participar dos eventos de tecnologia da sua cidade. E não só participar, não ir lá só assistir, mas ir lá conversar com o palestrante, conversar com a galera do staff, porque aí talvez essa galera organize alguns eventos pequenos perto de você e você pode começar a ir. Então eu diria que esses 3 lugares são os melhores, na minha visão, assim, para você poder encontrar as comunidades. E tu, Nádia? Eu não tenho muito o que falar, entendeu? Porque todo mundo sabe que eu sou testemunha de Rocket, entendeu? Hoje em dia eu já participo de mais algumas comunidades, mas para mim é a Rocket, entendeu? A minha base é a Rocket, é a palavra da Rocket que eu dissemino por aí, entendeu? Nádia, lá na comunidade da Rocket City, se você jogar lá, galera, estou de, sei lá, de Fortaleza. Tem comunidade lugar. por aqui? Eu tenho certeza que alguém vai aparecer falando que é. Ó, a Nádia trouxe uma boa dica aí. De qualquer lugar. De qualquer lugar, é literalmente isso. Literalmente. Mas aí eu vou puxar uma pergunta aqui para pessoas que moram no fim do mundo da roça, como eu, que não tem literalmente impossível e você encontrar uma comunidade, porque você conhece todo mundo nessa cidade. Como que vocês fazem, por exemplo, para procurar comunidades online? Porque não dá para só jogar na internet comunidades de programação. Ou dá, será? Será? Então, eu acho que eu continuaria com a mesma estratégia, meetup.com, porque nem todas ali elas são presenciais. Facebook, apesar de ninguém mais usar o Facebook, as comunidades ainda existem lá, sabe? Então é um lugar legal de você encontrar. Eu descobri esses dias que o meu perfil antigo, que de quando eu ainda geria umas comunidades, ele ainda existe, ele ainda está lá, certo? Com o meu e-mail de verdade. Então, tipo, as pessoas conseguem me encontrar de algum jeito. É porque assim, tudo depende de um pouco de trabalho.
Quando a gente fala de qualquer coisa, né? Desde aprender uma nova skill a você se envolver em comunidade, tudo precisa de um trabalho. Se você está completamente fora dessa bolha, você vai ter um trabalho para poder entrar nela, né? Então você vai ter que ir atrás um pouquinho, você vai ter que mandar mensagem para pessoas, você vai ter que entrar no Discord da Rocket e falar, galera, tem algum grupo aqui que se encontra online, tem algum servidor aí que a galera se junta. Então, assim, se você perguntar, alguém vai responder. Agora, se você ficar quietinho esperando cair do céu um link de uma comunidade, eu acho um pouquinho mais difícil. Até porque, como as comunidades elas são sem fins lucrativos, né? Porque, assim, vou dizer a maioria, que eu sei que tem comunidades que são um pouquinho diferentes, mas a grande maioria é sem fins lucrativos. São pessoas que estão ali fazendo as coisas totalmente. Esqueci a palavra? Voluntário. Se doando. Pode ser. Voluntariado. É isso. Não cobra nada por. Então também não tem dinheiro para divulgar, né? Então você tem que. Faz sentido. Sim, e a própria Rocket, ela é uma comunidade, tipo, é uma das mais engajadas que eu já vi. Você entra lá, 4 da manhã, tem 10 pessoas compartilhando a tela, não sei. Sempre tem gente lá compartilhando a tela. Literalmente. Então, é uma boa oportunidade. Você entra no canal de voz e conversa, já tá lá. O pior é que não é nem meme, literalmente, né? 4 horas da manhã tem gente compartilhando tela. Gente, mas eu fui dessas. Assim, a galera é muito empenhada lá, muito. Porque quando eu comecei a estudar, vocês têm que entender, olha, eu sou mãe de 2 crianças, sou divorciada. Quando eu comecei a estudar, eu trabalhava o dia todo. À noite, às vezes, eu estava muito cansada, então eu dormia mais cedo e levantava às 4. Então eu sempre estava lá às 4 da manhã, entendeu? Faz sentido. Isso explica muita coisa. Sim, tudo depende do horário que você tem. Eu falo que o importante é não desistir, entendeu? Mas E ir atrás. Você sempre vai encontrar. A Nádia entrar às 4 da manhã é engraçado, mas isso acontece muito, porque a gente tem muito aluno que está trocando de área, né, que está fazendo migração. E às vezes essas pessoas, elas podem entrar 2 horas da manhã, porque é o horário que elas podem ali, depois que os filhos dormiram e elas tiveram um espacinho, elas entram. Então sempre tem gente. E tem gente que tem vergonha de ir lá conversar, né, mas a galera é muito gente boa, é muito difícil você entrar lá e alguém ser rude com você ou não querer falar com você, é muito difícil isso acontecer. E a comunidade de programação em geral, falando mais em específico, todo mundo é muito gente boa. Sim. Porque o programador ele tem um humor duvidoso, mas que todo mundo compartilha dele. Todo mundo compartilha dele. Então, você tá falando. Então você entra na comunidade, é muito fácil você encontrar alguém que tenha a mesma vibe que a sua, digamos assim. É muito fácil, porque tem muita gente no mundo e nas comunidades. Então é muito fácil. Você manda uma mensagem lá, na hora aparece alguém. Sempre tem alguém que está na mesma situação que você, né? No caso aí de você estar, por exemplo, 4 horas da manhã na programação. Tem outras pessoas que também só tem 4 horas da manhã para estar. Então, sim, pô. Ontem, falando em humor duvidoso, estava eu e a Ali, os dois trabalhando em uma foto do Maicon francês, fazendo assim. Eu falei! Mas entra lá, tu pode tirar dúvida. Assim, a comunidade de programação ela é muito unida, porque sem ela não conseguiria fazer quase nada, né? Qualquer coisa que você procura, você vai no Stack Overflow para aprender. Qualquer coisa que você precisa, você usa lib de outra pessoa que fez. Então, assim, sem a comunidade fazer o que a gente faz hoje seria praticamente impossível. Você precisa desses níveis de abstração e geralmente eles são feitos de graça, sem fins lucrativos. Porque se fosse pago também, a galera não ia fazer, não ia usar e ia fazer um de graça. É que a verdade é que se fosse pago, não teria tanto engajamento. Sim. Porque a gente tende, o ser humano tende a não gostar de coisas que ele tem que pagar para fazer. Principalmente coisas simples assim. Você precisar de 27 para fazer um Hello World. Sim. Né? Então, todo mundo gosta de alguma coisa gratuita, né? Eu acho que tem público para os dois, porque tem pessoas que não dão valor para coisas pagas. Então, por exemplo, a comunidade produz muito evento gratuito, produz muito conteúdo para a internet de graça, e tem pessoas que não querem. Tem pessoas que precisam pagar para poder sentir que está valendo a pena. Assim como tem pessoas que querem aproveitar tudo que pode de graça. Então, acho que tem para os dois. Mas tem uma coisa que a comunidade de tecnologia tem que você não encontra em outro lugar. Quando... Teve uma época que eu estava tentando montar uma comunidade de design com o David Art, ele é youtuber. E a gente fez vários eventos, até lotou os eventos e tal. Só que a galera de design é muito desunida.
E não só de design, assim, né? Também não vou tacar pedra neles, mas assim, de todo mundo. Até se a gente for mais longe, se a gente pegar a comunidade acadêmica, a comunidade científica, a galera não é tão unida. Se você olhar os fóruns de white papers, de estudos científicos sobre o cérebro, da galera tentando criar novas ideias para a inteligência artificial, por exemplo, não tem essa união, não tem essa parada do eu te ensino, você me ensina, a gente aprende junto, não existe isso. Então, a comunidade de tecnologia, dentre várias áreas de profissão que a gente conhece, é uma das poucas que tem uma união grande. De, nossa, eu já sofri a sua dor, peraí, deixa eu te ensinar. Isso não existe em qualquer lugar. E também, talvez, não exista para sempre, né? Hoje, isso existe muito fortemente, mas amanhã pode não existir mais. Assim como pode existir por muitos anos. Então, as pessoas, eu acho que elas deveriam aproveitar mais. Eu ainda acho que as pessoas aproveitam muito pouco a comunidade, muito pouco. Usufruem muito pouco de tudo que a gente faz. Não, eu Isso é verdade. concordo. Eu venho da área de contabilidade, que ninguém ajuda ninguém. Sim. Eu trabalhava na área pública e eu desenvolvi, tipo, aquelas planilhas malucas do Excel, porque a área pública adora um Excel, entendeu? Para os investimentos, que era obrigatório e tal. E aí, quando alguém me ligou falando, e você contratou a empresa? Eu falei, não, eu fiz, eu posso te dar. Ele falou, por quê? Eu falei, por que o quê? Por que você vai me dar? Eu falei, uai, não me custa nada, entendeu? Não entenderam, entendeu? A pessoa não quis aceitar, falou, você vai roubar minhas coisas, você vai roubar minhas informações. Exatamente isso, entendeu? Então, assim, acho que foi o que mais me encantou na tecnologia até agora, foi isso. Que eu venho de uma área que não, isso não existe. Entendeu? Eu desenvolvi, se você quiser ter, você compra. E eu falava, pra quê, gente? É só uma planilha, meu Deus do céu. O engraçado é que se Não você faz vendesse sentido. por R$5, as pessoas iam comprar. Mas iam comprar desconfiada, Jaque. Você teria que vender por R$5.000. Aí a pessoa ia comprar, entendeu? Aí ele ia falar, então isso aqui realmente funciona. É pensar no lucro, é pensar no lucro, empreendedorismo. Você entendeu? E para mim isso não fazia sentido, não fazia. Não, para mim não faz sentido, entendeu? Tem muito isso da galera desacreditar conteúdo gratuito, né? De evento gratuito ter muito dropout, assim, todo mundo se inscreve, mais da metade não vai em comparação aos pagos, da galera entrar em curso e não terminar porque é pago, porque não é pago, né? Se fosse pago, ela se sentiu ali comprometida e ia acabar, sente que tem um valor maior, quando não necessariamente é verdade. Quando pode ter um conteúdo pago que é pior do que o gratuito. Muitas vezes o contrário. E que você não termina também. Muitas vezes você precisa de um investimento para fazer um conteúdo muito foda e não tem, mas não quer dizer, né? Não é o preço que controla isso. É mais quem está gravando o conteúdo que está fazendo, a produção que está tendo ali para realmente entregar aquilo para a comunidade. Eu nem sei se eu posso falar isso, mas o Discover é um exemplo disso. O Discover, ele é totalmente gratuito, é só você se cadastrar e fazer. E, cara, nossa, quantas vezes já não chegou mensagens, até tweets falando assim, o Discover é tipo o curso forreca lá da Rocket City para você comprar o curso pago deles. E não é, né? O Discover, ele é um curso que eu e o Maicão, a gente se debulhou em cima fazendo, o último módulo, até o Rodrigão veio ajudar, que ensina do básico, do básico, do básico, até os fundamentos de React. Tipo assim, não é coisa básica. Se você fazer o Discover inteiro, você se torna júnior no mercado, mas as pessoas, né, algumas pessoas preferem reclamar que existe esse curso pago da Rocket, falando que é para chamar para poder fazer o curso pago, do que ir lá estudar. Não, ele é um curso assim, feito pela mesma empresa, com a mesma produção, só que é mais focado em iniciante, simplesmente porque se você for no curso pago direto, você não vai entender nada. Você vai chegar lá, não vai ter essa formação, e essa é a porta de entrada para a galera. Depois que está no mercado, você pode usar o dinheiro para comprar o resto. Mas não quer dizer que o curso é ruim, quer dizer que o curso é focado em iniciante, é um público diferente, e fazer um conteúdo avançado, hoje em dia é difícil de encontrar um conteúdo avançado de qualidade, e é difícil de produzir também, porque é um conteúdo avançado. E eu vou te falar que a gente falando de conteúdo avançado, não é tão difícil você achar gratuito também. Eu consigo comprovar isso. Eu e um amigo meu, e o Taveira já viu esse documento. Eu e um amigo meu, a gente montou uma grade curricular de conteúdos completamente avançados de faculdade. Tinha cálculo do 1 ao 4, tinha o curso de Harvard, tinha um monte de coisa de conteúdo era de tecnologia. Era um documento de como você ser bom em tudo. A segunda parte era ficando um pouquinho mais difícil, cálculo 4. Cálculo 4 é legal, gente.
Eu amo cálculo. completamente avançado de tudo, assim, de chegar a ter tipo gráfico em C++. E é completamente gratuito, tá tudo no YouTube. A Literalmente. USP, Harvard, tudo lança conteúdo gratuito. E Nossa, ninguém tudo gratuito. liga porque quer pagar para falar que foi em Harvard teu diploma. Mas o conteúdo tá lá, sabe? Tem o CS50, tem como ir atrás. Exatamente. Se você for só pelo conteúdo, você consegue achar gratuito em vários lugares. É claro que em certos momentos você vai precisar do diploma ou do certificado, mas se você quiser mesmo o conteúdo, é muito fácil você achar gratuito na internet. Eu acho Principalmente que hoje o em que dia. falta, que é o que as pessoas buscam também, é o guia, né? Porque a gente consegue encontrar conteúdo sobre tudo, mas é difícil a gente encontrar o guia. Então, por exemplo, quando a gente olha para os programas da Rocket, a gente não entrega apenas o conteúdo de qualidade, que a gente tem um compromisso por ser pago e etc e tal, mas a gente entrega o guia, do tipo assim, olha, tu começa aqui, tu segue nessa linha aqui, que você vai chegar exatamente aqui. Isso, para uma pessoa que está estudando sozinha, falta muito, às vezes, principalmente se a pessoa não tem planejamento e gestão de tempo. E aí acontece aquele fenômeno da pessoa ficar pulando de um lugar para o outro e não chegar em lugar nenhum. Então, às vezes, né, a pessoa está buscando pago, não é o conteúdo que ela quer, mas ela quer o guia, que é tipo, por onde eu começo e para onde que eu vou. Então, depende, até isso você encontra gratuito, mas precisa de um pouco mais de pesquisa e talvez até um conhecimento na área que essa pessoa ainda não tenha para poder fazer isso. Era isso Então, que a eu ia comunidade falar. pode ajudar. Principalmente quem está começando. Porque, por exemplo, quando eu comecei, eu vi uma imensidão de coisa. Eu falava, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? E aí veio o Não vale que eu Launchbase. escolho. É, No Script eu vou conseguir fazer o que eu quero. exato. Aí veio o Launchbase, fui da primeira turma, falei, bom, vamos começar aqui. E foi de lá que eu descobri que não sou front-end, sou back-end, não quero telinha nunca mais, entendeu? E aí eu continuei trilhando pro lado que eu gosto. Mas você precisa ter. Quando você começa, e que eu acho que é uma coisa legal que o Space Squad me deu. Ferramenta para ajudar outras pessoas nesse começo, entendeu? Hoje eu tenho 4 ou 5 mentorandos, perdi as contas. A idade faz isso com as pessoas, entendeu? que é exatamente isso. E mais engraçado que dos 5, 4 são front-end. Eu não sei, eu falo em todos os lugares que eu sou back-end, mas os front-end me amam, entendeu? É uma tendência. Anda junto. Anda junto. Front-end e Mas é back-end anda junto. interessante. Mas é interessante porque eu tenho uma visão diferente. Então, às vezes, eles vêm com um problema, eu explico com a minha visão de back-end e eles conseguem entender e traduzir para o front. Então tá valendo, porque aí Então quer dizer usa o que você cérebro explica também. muito bem. Com certeza. É o saber explicar para sua avó entender, né? Agora é o saber explicar para o front-end entender. Explique como se fosse para uma pessoa de 5 anos. Eu explico para minha pessoinha de 7, por isso, entendeu? Minha pessoinha boa. de 7 vive perguntando. Gente, acho que a gente deu até uma desviada do assunto de comunidade aqui. A gente entrou muito em vídeo, conteúdo, em tudo que a comunidade oferece. Eu queria saber, às vezes, a pessoa mora em uma cidade que não tem muita comunidade, que não tem muito evento, e está querendo criar a própria comunidade dela. Como é que ela faz para fazer com que as pessoas não percam o engajamento, assim, não desista no meio do caminho? Às vezes, fazer uma comunidade, né, fazer os eventos é muita coisa para uma pessoa só. Ela precisa de ajuda, ela precisa das pessoas. Você começa a chamar um, chama o outro. Esse dia eu não posso, aquele dia eu não consigo. E a galera vai começando a se afastar. Como é que você mantém todo mundo junto para que o negócio aconteça? Essa pergunta ela é bem interessante, porque é de você entender que cada pessoa tem um momento na carreira, né? Então, do mais básico é você entender que tem gente que agora vai ter um tempão para poder se dedicar à comunidade, para poder falar, nossa, vamos fazer vários eventos e passar uma semana inteira, um mês inteiro fazendo evento. E amanhã a pessoa pode conseguir um emprego que precise muito dela e ela já não tem a mesma disposição para a comunidade. Só que a comunidade não pode depender só dessas duas pessoas, depender só de você que fundou e só da pessoa que tá fazendo os eventos. A comunidade ela tem que ter mais pessoas. Então, quanto mais pessoas novas você traz para dentro, mais você consegue manter o espírito da comunidade ativo. Então, assim, você faz um evento, você começa a pegar aquela pessoa que engajou mais, aquela pessoa que gostou mais, começa a chamar seus amigos e vai introduzindo eles no núcleo da comunidade. Claro,
ter as pessoas responsáveis também, né? Senão vira bagunça. Mas você vai trazendo essas pessoas para o núcleo. Por quê? O dia que você não conseguir mais, vai ter alguém que vai conseguir te substituir e fazer. No dia que tal pessoa tiver um problema de trabalho, tiver que fazer alguma outra coisa, vai ter outra pessoa para poder fazer ali. O importante é que a comunidade ela tem que ser um ser vivo. E aí, para você poder manter as pessoas engajadas, é básico. Sempre ter pessoas novas, sempre, porque pessoas novas sempre traz um gás diferente. Então, se você mantém as mesmas pessoas ali fazendo as mesmas coisas, é óbvio que elas vão enjoar. Ainda por cima, porque elas não ganham por isso. Então, não tem nem o retorno, né? O retorno, ele é outra coisa. E nem todo mundo se alimenta dessa outra coisa. Às vezes, você se alimenta só por um tempo. Então, é sempre ter gente nova e sempre estar fazendo alguma coisa diferente. Então, assim, pô, é uma comunidade que resolveu fazer meetup. Tá, não precisa ser sempre os mesmos temas, nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Pode uma hora fazer um online, pode uma hora fazer um corujão. Eu lembro quando eu tinha comunidade aqui em São Paulo, que eu liderava o Nerdzão, eu gostava de fazer corujão. A gente começava o meetup 11 horas da noite e terminava o meetup 5 da manhã. Na verdade, terminava 4 e pouquinho, quando o metrô abria. E aí, olha só para você ver como era louco. Era uma sala que cabia 35 pessoas na sala. Só 35. Só tinha lugar para 35 pessoas sentar. Eu juntava as cadeiras e amassava elas num canto da sala, pegava um monte de puff, pegava a cadeira de escritório lá do lugar onde a galera trabalhava, enfiava dentro da sala. O ar-condicionado não dava conta, mas eu colocava 55 pessoas lá dentro. Todo mundo, para ficar das 11 às 4 da manhã, para poder ter um workshop. Todo mundo levava computador, colocava nas tomadas, virava aquela... Você olhava assim, em cima da cabeça das pessoas, tinha aquela fumaça de calor, assim, sabe? Calor humano, junto com o calor das baterias dos notebooks. E ninguém ia embora. Por quê? Porque era uma coisa diferente, era uma coisa que ninguém fazia. Tipo assim, onde você ia virar à noite codando um projeto em Node React, entendeu? Então, você fazer coisa diferente e sempre ter gente diferente junto, você sempre vai ter aquela animação lá em cima. E as pessoas que não podem mais contribuir, tá tudo bem. Essas pessoas, elas têm o momento delas. Elas vêm contribuir pra caramba, não pode mais? Vai pro seu próximo desafio e let's go. Então, basicamente, é isso que eu deixo. Oi, vocês acham que essas pessoas que vêm entrando, elas devem, pô, quem entrou mais cedo deve mandar, deve ter uma hierarquia, todo mundo igual, todo mundo contribui? Vocês acham que precisa de uma organização ou que pode só deixar de um jeito mais orgânico? Aí eu acho que tudo precisa de organização. Senão não funciona. Concordo. Entendeu? Uma tribo com 20 caciques não dá certo. Tem que ter um só, entendeu? Eu lembro que alguém colocou uma frase no Twitter uma vez, eu não sou usuária de Twitter, mas me mandou uns prints, que era assim, toda comunidade precisa de um pouco de... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Toda comunidade precisa de um pouco de ditadura, senão vira anarquismo. Tudo precisa de um pouco de organização, mas é aquela mesma coisa. Não precisa ter um líder sempre. Não precisa ser o mesmo líder sempre. Precisa ter alguém que está liderando. Sim. Agora, não precisa ser a mesma pessoa sempre. Pode ter, tipo, 4 pessoas lá que lideram meetups. Quem tiver disponível vai lá e lidera. Entendeu? Mas ter alguém... Cuidado, porque cachorro de vários donos também morre de sede, né? Exato. Então, que dicas vocês poderiam dar, para quem quer, justamente essa questão de poder organizar as comunidades, mantê-las organizadas e tudo mais. Então, como liderar uma comunidade? Que dicas vocês poderiam dar para alguém que está, querendo liderar, uma comunidade e tudo mais? Por onde começar, os passos? Se você quer ir para uma que já existe, o ideal é você começar a ajudar no que você pode. Você ter responsabilidade com o que você se compromete, porque algumas pessoas acham que por ser voluntariado, você não precisa estar ali o tempo todo, né? Tipo, né, é sem fins lucrativos, é um evento pequeno, só vai, sei lá, 15 pessoas, então não preciso de tanto comprometimento, não preciso estar lá. Não, você precisa, né? Se você se compromete, você tem que fazer. Eu acho que esse é o primeiro princípio, até porque as pessoas seguem exemplo. Então, se você está na frente de uma comunidade, você começa a falhar com ela, então as pessoas, elas perdem o respeito de cumprir com as seus próprios combinados. Mas se você for criar uma comunidade... Por exemplo, eu criei uma agora, a Tasfin,
E eu fundei a comunidade, mas quem toca são alguns amigos meus. Então, são amigos que queriam muito que eu fizesse a comunidade para eles poderem continuar ali com as ações. Então, hoje, basicamente, eu ajudo eles no que eles precisam, mas eles estão ali à frente de tudo, né? E são pessoas que são responsáveis, que são comprometidas, que elas querem estar ali e não tem ego. Porque eu acho que o que mata a questão de comunidade é ego. É aquelas pessoas que acham que por você palestrar numa comunidade ou por ter várias pessoas ali, por exemplo, eu já estive à frente de comunidade com mais de 17 mil membros na comunidade. E acontecia muita parada de ego, da galera chegar, querer só usufruir, sabe? Mas não retornar. Então a pessoa começava a palestrar ali na comunidade, só que aí a pessoa começava a ficar um pouquinho mais conhecida, e aí começava a falhar com a comunidade porque foi chamado para um evento maior. Então, assim, não existe isso, né? Uhum. Compromisso é compromisso. Então, eu diria para você tomar cuidado com pessoas que estão ali só por ego. Essas pessoas existem. Você pode deixar essas pessoas atuarem ali para a comunidade crescer, mas tomar cuidado com o que você põe na mão delas, né? Para não acontecer isso, da pessoa acabar afundando a comunidade porque ela só quer visibilidade, só quer ser famosa em cima dos outros. Tomar cuidado com essas pessoas, porque elas existem e nem sempre elas sabem, né, que elas estão fazendo aquilo de forma inconsciente. E você procurar pessoas responsáveis, que estão ali de fato querendo fazer as paradas pela comunidade. Que aí você encontrou a chave de ouro, né? Igual aqui a galera do Space Squad, né? Apesar de eu, dentro da Rocket, gerenciar isso aqui, quem comanda o que está acontecendo aqui são vocês. Então, a Ali e o Gabriel tá à frente dessa atividade aqui, por exemplo. Vocês tomam conta de tudo. Vocês são responsáveis e estão aqui fazendo isso, certo? E é isso, vocês estão aqui, vocês são donos disso aqui. Então, se você encontra pessoas com esse ímpeto, com essa paixão, eu acho que é a melhor pessoa para poder tomar conta das coisas, entende? Sem o ego. E a Jaque falou uma coisa que eu acho muito importante, que é o comprometimento, né? Porque se você se compromete a fazer algo, não interessa se é de graça, ou pagando, ou ganhando. Se você se comprometeu, vai lá e faça. Entendeu? Porque não é só você que vai ser prejudicado se você não for. Você vai prejudicar várias pessoas que contavam com isso. Então, eu acho que é o mais importante. Você vai fundar uma comunidade, lembre-se que você não está fundando ela para você. Você está fundando para outras pessoas. Então, tem que ter esse comprometimento, tem que ter esse cuidado. Porque você pode decepcionar muita gente. Pode ter gente que desiste da tecnologia porque ficou frustrado com a comunidade que você fundou. Então, é algo que tem que tomar muito cuidado. Consciente que outras pessoas dependem do que você se comprometeu, tem outras pessoas esperando por aquilo, é algo que é gratuito, mas você falou que ia fazer, faça. E não é porque é gratuito que, você está perdendo tempo fazendo aquilo. Você está ajudando muita gente e até eventualmente com o tempo isso vai te ajudar de algum jeito. Seja alguém que viu o teu vídeo e gostou, entrou em contato. Tem aquela frase que o Jureg falou na comunidade lá, que a comunidade ajudou ele a ter uma namorada, um emprego e mais alguma coisa. Então, assim, eventualmente as coisas voltam. Mas é bom, a comunidade já me ajudou de vários jeitos. Né? Estou aqui, por exemplo, e tenho acesso a um monte de coisa da Rocket. Eu já consegui os patrocínios lá que eu falei. Eu consegui algumas coisas. E, assim, é tudo com trabalho que eu nunca fiz esperando o retorno. Mas só faça. Se comprometa e faça, que você vai entregar muita coisa que vai marcar o teu trabalho. De quebra, você ainda vai fazer uns amigos no caminho que você pode levar para a vida toda. Você consegue contatos com pessoas da sua área, que é difícil você conseguir no dia a dia. Então, você consegue trocar conhecimento, você consegue, às vezes, a pessoa está indo no evento, ela já te chama. Às vezes, ela está fazendo um evento, você vai palestrar. Você começa a ter esse contato e conseguir fazer esse tipo de troca, o que é muito bom para você e para todo mundo envolvido. A Nádia pode falar sobre isso, né? Eu sou a prova disso. Eu tô desde o começo com a Rocket. Quando teve o primeiro Assemble, eu fui, porque eu queria conhecer todo mundo pessoalmente. Apesar de ser júnior, eu sabia que o evento era mais avançado, mas eu fui mesmo assim. Não tô nem aí, entendeu? E aí acabei conhecendo todo mundo. Teve a segunda edição em São Paulo, aí me convidaram para ir na segunda edição, fui também. E depois disso fui convidada para participar do IEL, mas é assim, é a comunidade, entendeu? É indo lá, conversando com as pessoas, stalkeando todo mundo, eu sou a stalker das pessoas, entendeu? E
Não tendo, é o que eu sempre falo, o não você já tem, gente. Então fala com as pessoas, o não dói, não machuca, tá tudo certo, entendeu? Eu achei que você ia comentar de como Do você foi quê? parar no Dual. As pessoas aqui não sabem. Eu acho que não. Eu particularmente não sei. Eu não sei. Eu Gabriel, também. ela mandou uma mensagem pra você pedindo pra você gravar um vídeo pro Duaio, não pediu? Pediu. Isso, ela mandou essa mesma mensagem pra mim. Mas pro pessoal da Rocket, ela disse que que eu ia fazer parte da mesa. Ah, Uma semana entendi. antes, ela me manda uma mensagem. Então, já tá confirmado, vai ser tal dia em São Paulo. Eu acho que você mandou pra pessoa errada. Então, é que na real, eu Você mandou tinha a mensagem convidado. errada. Não, é que eu mandei a mensagem do vídeo, mandei para ti também, né, Ali? Eu mandei para algumas pessoas do Space mandou. Squad e falei assim: vou convidar uma pessoa do Space Squad para vir no painel. E aí eu convidei a Nádia, só que eu só convidei mentalmente, entendeu? Eu fechei numa reunião. Falei, então eu vou chamar a Nádia, vou chamar o Julião do Assemble, que participou do último Assemble. Sim. Julião foi quase a mesma coisa, entendeu? Eu fui mandar alguma coisa para ele que ele me pediu, e aí eu vi que eu não tinha mandado a mensagem de convidar ele. Aí eu falei: Julião, ó, tal dia em São Paulo, tá? E aí ele só respondeu um tá. Aí a Nádia foi 2 dias antes. Né? Que bom que ela foi, porque ela estava na grade. A Nádia estava na grade, nas comunicações, nas divulgações, ela estava em Nádia, tudo, você ela é não de São sabia. Paulo? Hã? Você mora em São Paulo, Nádia? Não, eu moro no interior. Chama Estrela do Oeste, a divisa com Mato Grosso do Sul. Ai, que legal. Então você tem que se virar mesmo, comprar passagem. Não, comprar Pegar o passagem é o de ônibus e menos, vai. arrumar alguém pra ficar com a minha filha. Vocês não estão entendendo. É isso, essa sou eu. Todo deu certo ali. Deu. E foi assim, foi muito legal. Foi o primeiro evento que eu participei, eu estava apavorada na hora que eu cheguei, mas foi super tranquilo, assim. Eu falo que todo mundo que tiver a possibilidade de participar, participe. É muito legal, vale muito a pena. E assim, eu fui falar sobre comunidade também, passar a minha experiência e eu recebi várias mensagens muito legais no LinkedIn, no Instagram, de pessoas que estão na mesma situação que eu, que são mais velhas, estão fazendo transição de carreira, algumas já estavam desanimando, entendeu? E é isso que vale, entendeu? Não é dinheiro, é isso. Para mim, o que vale é isso. A pessoa chegar e falar: olha, foi legal ver seu painel, me deu mais um gás, entendeu? Eu tenho a mesma idade que você, tô começando agora. Gente, isso para mim vale muito, sabe? Vale muito, porque eu acho que a gente não tem que estacionar porque tá mais velho, não tem que estacionar por nada. Você quer fazer, vai lá e faz, vai, sabe? Mete a cara. Eu sou dessa e encorajo todo mundo a fazer igual. Isso que você falou, Nádia, é muito legal, porque as pessoas, elas se encorajam por referência, né? Hoje a gente Sim. fala tanto de ter bonecas pretas, por exemplo, de cabelo diferente, Exato. etc. Algumas pessoas não entendem o motivo, que é porque a gente precisa se espelhar em alguma coisa, né? Então, quando a gente tem pessoas na comunidade mostrando que idade não quer dizer nada, que cor da pele não quer dizer nada, que não importa, né? Você pode chegar em algum lugar. Você estava falando sobre ter sido chamada de última hora e que não deu para se preparar e que você estava super nervosa na hora. Eu acho que, bom, eu mesmo quando eu entrei aqui na gravação estava um pouco nervoso, todo mundo ficou um pouco nervoso, principalmente se você não está acostumado a fazer esse tipo de coisa. Queria saber se vocês têm dicas aí para a galera que está começando, que às vezes é um pouco tímido, tem medo de aceitar a primeira palestra porque vai que eu falo alguma coisa errada, vai que todo mundo me julga, vai que tem um cara que sabe mais do assunto do que eu e ele vai ficar me olhando assim. Vai que dá tudo errado. Será que eu Eu vou? posso Será que eu falar. vou? Será que eu sou tímido? Eu vou chegar lá, eu vou gaguejar, vou dar um branco? O que vocês costumam fazer? Vocês já passaram por isso? Vocês são mais tímidos? Olha, eu não sou tímida, mas eu tenho problema de mostrar a minha carinha, entendeu? Quando é só para falar, tá tudo certo. Quando mostra a carinha, eu fico um pouco nervosa. E o dia do painel, a Jaque me colocou junto com a Paty e esqueci o nome dela, coitada dela, vai me matar. A Cíntia da A Microsoft. Cíntia. E Isso, a uma da Paty do GitHub. Microsoft, a outra do GitHub. E o Maicão. Eu, entendeu? E o Maicão. Então, assim, quando se apresentaram, antes de começar, para mim, eu falei: ótimo, o que eu vim fazer aqui, gente? Alguém me explica, porque não tenho nem o que Ué, falar. Eu reuni gente de peso, Nádia. Você faz parte disso, amiga. Ok, então, mas na hora foi isso que eu pensei, entendeu? Você ouve Microsoft, GitHub e fala: meu Deus, e agora? Mas assim, uma coisa que eu sempre faço é: bom, eu vou ser eu.
Eu vou falar o que eu sei, vou ser como eu sou, entendeu? Se vai dar certo ou não, não tem como você saber antes. Se vai funcionar ou não. Eu falo que tem que ir, entendeu? Às vezes você vai chegar lá e vai travar, não vai falar nada e tá tudo bem, entendeu? São essas experiências que faz você crescer, que você querer ir de novo, ou não querer ir nunca mais. Eu quero ir de novo, eu gostei, entendeu? Mas eu acho que é isso. Se você tem vontade de fazer, faça. Não vou falar que vai dar certo de primeira, porque pode ser que não dê, mas faça. O medo paralisa as pessoas. Isso é chato, é triste. Deixa eu anotar aqui que a Nádia aqui de novo. Pode anotar. O importante Eu me é diverti. botar a cara a tapa, a aceitar aí, e com o tempo eu acho que você vai melhorando. Vocês têm algumas dicas? A Ari, Letícia, não sei se vocês costumam Então, passar por isso. Então, eu estou passando por isso agora com vocês. Eu já tinha falado para a Ali antes que eu sempre sou aquela pessoa que só fica observando e tudo mais, porque eu sou muito, muito tímida mesmo. Tanto que quando eu conheci a Jaque, eu estava tremenda. Não sei se ela sentiu na hora que eu ia tirar foto com ela, mas eu estava tremenda. Eu falei, meu Deus, é a Jaque. Só que aí depois eu fiquei, pô, é a Jaque, é uma pessoa, sabe? Tipo, e eu aprendo muito com ela, então, tipo, não preciso ficar tão nervosa. E depois eu fiquei mais tranquila. Falei, pô, ela estava ali, foi super legal. E quando veio a ideia do podcast, né, quando eu dei o tema, e aí a Ali falou sobre ser host, aí eu falei, meu Deus, eu vou tentar, eu vou tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir falar e tudo mais, eu vou gaguejar, eu tava com muito medo, e tipo, mas eu falei, não, eu vou tentar, pelo menos eu vou tentar. E aí, tipo, acredito que, como vocês falaram, né, aos pouquinhos, a gente vai colocando pequenos desafios, né, e a gente vai enfrentando eles aos poucos, e, enfim, foi bem bonito também o que a Nádia falou, porque, de fato, tipo, a gente precisa tentar, né, tipo, a gente não vai saber se a gente não tentar. Então, eu tô aqui, eu tô me tremendo, eu tô com um cubinho aqui mágico toda hora mexendo, mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz e também orgulhosa por estar aqui, tipo, enfrentando, porque realmente é um medo que eu tenho, eu não me comunico muito assim com as pessoas e tudo mais, mas isso é uma coisa que eu decidi mudar, sabe? Isso foi uma coisa que eu decidi mudar, eu falei, não, eu vou fazer isso. E, enfim, um pouco disso. Mas é isso, é tentar. E acreditar que você tem potencial, isso é bastante importante, você tem potencial, você tem capacidade para fazer qualquer coisa. Então, tipo, é só você acreditar em si mesmo. Isso é um ponto bastante importante também. Porque se você não acreditar em si, também não adianta, também não vai acreditar, sabe? Então, o mais importante é você acreditar em si mesmo e saber da sua capacidade, do seu potencial. E você vai conseguir ir bem longe. Acho que é muito disso. Acho que eu falei bem mais do que eu achei que eu ia falar. Não, mas falei disso. Falou direitinho. E é legal, e eu acho que é o que a gente já falou em outros episódios do Spacecast, que o pessoal do Space Squad em geral é um pessoal que não tem o costume de, alguns, né, não tem o costume de fazer esse tipo de conteúdo, e é algo que está todo mundo tentando e se empenhando para entrar nessa área. Então, por exemplo, eu fico toda nervosa, eu fico mexendo os meus dedos e roendo a unha toda hora, mexendo no cabelo. Mas é sobre você tomar a sua iniciativa e de saber que você vai errar e que não vai ser perfeito, mas que você vai estar fazendo algo para tentar melhorar. Então, a partir do momento que você começa a tentar, é aí que você começa o seu caminho realmente de chegar onde você quer chegar. Sim. É o que você falou sobre você se comprometer a mudar, né? A mudança tem que vir de você. Tem gente que quer continuar sendo introvertido, tem gente que quer dar a chance de aparecer. Eu sou uma pessoa que sempre fui mais introvertido, muitas vezes eu falo meio robótico, eu falo lendo, eu fico nervoso, eu começo... Bom, e eu tô aqui. Eu tô aqui falando, eu me comprometi a participar do podcast, e é o que aconteceu com a Letícia. Ela tá aqui também, depois de um tempo você olha e você fala, pô, agora eu tô num podcast que tinha uma galera muito foda, você vai estar no canal da Rocket, você vai ter algo para se orgulhar, você fez uma participação de impacto, e isso não teria acontecido se você só sucumbisse ao medo, estivesse ali e falasse, não,
sou tímido, eu não quero participar. E com o tempo você vai, pela segunda vez, você já vai ter experiência dessa. Pela terceira, quarta, com o tempo você vai ter um conteúdo muito legal, você vai se percebendo as coisas que você faz, vai tentando mudar um pouco, assim fica mais legal, até você se sentir confortável. Exatamente. E não significa que você tem que parar de ser introvertido e virar um extrovertido. Cada um tem a sua personalidade, cada um funciona do seu jeito. Então, você consegue participar de projetos como esse e continuar sendo introvertido, como eu continuo. Eu quase nunca apareço no Discord da Rocket, mas eu estou aberta sempre para ajudar. Sempre que me mandam mensagem, eu estou lá. E estou aqui fazendo o podcast. E aí, eu não mudei, eu não deixei de ser introvertida, não deixei de viver no meu mundinho, mas eu estou tentando compartilhar mais conhecimento, que é algo que eu quero chegar. Então, não significa que eu tenho que mudar completamente minha personalidade para isso. E aí eu já não sei se vocês concordam comigo. Concordo total. E, inclusive, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou completamente introvertida. Eu aprendi a fazer isso aqui. Tanto que a primeira vez que eu fui dar uma palestra foi depois de muito tempo que uma ex-cunhada minha, ela, nossa, me encheu o saco para eu poder palestrar e ficava no meu pé o tempo inteiro. Depois de 1 ano e meio, eu falei, não, tá bom, vamos lá. Minha primeira palestra, eu era um microfone, né? Eu grudei o microfone aqui assim com uma mão e ia passando o slide aqui com a outra. Eu apertei tanto, que quando eu terminei a palestra, meu pulso estava todo inchado, assim, de tanto apertar o microfone de nervoso. E tinha um cara na plateia que ele não parava de falar. Tipo assim, qualquer coisa que eu falava, ele queria complementar, e aquilo tava me deixando nervosa, porque a pessoa não ficava quieta para eu terminar, e a palestra era para durar, sei lá, meia hora, durou 1 hora, porque a pessoa não parava de falar e tal, e aquilo para mim foi super assustador. Mas aí na segunda vez já foi mais de boa, na terceira vez eu já aprendi a lidar com o público, na quarta vez eu já não estava mais nem sentindo. Então, assim, por eu ser introvertida, sempre que eu vou fazer alguma coisa, dá aquele frio na barriga, dá aquela vontade de desistir. Na hora que começa a fazer, já era. Já é comum. É só você se expressar, sabe? Tentar fazer o seu melhor e ir embora. Mas aquela coisa de depois você ficar pensando, tudo que você falou, ficar repassando na sua cabeça, né? Tudo que você disse, cada frase, porque parece que foi horrível, e aí você fala assim, meu, as pessoas não gostaram. Se você gravar você dando uma palestra, e eu tive que fazer esse teste para eu poder ter certeza que eu estava fazendo algo legal. Se você gravar você dando uma palestra, você repassa na sua cabeça tudo aquilo de um jeito muito ruim. Quando você assiste, você percebe que não foi nada daquilo. Você tem a mania de problematizar mais, sabe? Então, se você for dar uma palestra, for fazer alguma coisa assim, se grava. Porque depois você ficar com isso na cabeça de, pô, será que o que eu falei foi bom ou não? Assiste o vídeo para você ver e você vai ver que não foi nada ruim daquilo que você cria na sua cabeça. E com o tempo você vai aprendendo. Não é num mês, não é em 2 meses, mas depois de um bom tempo você vai se acostumando, aos pouquinhos você vai melhorando, e quando você perceber, você já é um ótimo palestrante aí, internacional, dando várias conferências. E mesmo assim, você sempre vai sentir aquele friozinho na barriga. Principalmente se você for uma pessoa introvertida. E principalmente depois de sair do palco. Porque, olha, eu vou falar para vocês, se vocês acham que subir num palco e dar palestra para muita gente é estranho, dá vergonha, eu vou falar que quando você desce do palco é pior. Porque quando você desce do palco é quando você tem que interagir individualmente com as pessoas. Nossa, esse momento me dá um negócio ruim, minha mão começa a suar, eu começo a passar mal. E aí as pessoas falam, pô, mas sério que você prefere subir no palco e falar com 1000 pessoas do que falar com 2 aqui no canto? Sim. Sim, é horrível falar com 2 pessoas no cantinho. Porque eu sou uma pessoa tímida, né? Então eu prefiro me envolver no meu casulo e ficar quietinha no meu canto. É engraçado, às vezes a gente vê a Jaque, ela tá super acostumada a ir em live, a subir no palco, a gravar conteúdo, mas tem momentos que ela também fica nervosa, e isso é algo que eu vi lá na campus. Teve um momento específico que ela foi conversar com alguém que ela não... Assim, ela ficou nervosa, claramente, sabe? E até depois que eu vi, eu falei, Jaque, estranho, assim, eu não imaginava que você tinha esse lado, assim, mais introvertido. E é uma questão de adaptar, sabe? Ela se adaptou e ela consegue muito bem nesses ambientes que ela está acostumada. Olha, eu vou deixar meu segredo aqui, que o Gabriel viu eu fazendo isso umas 500 vezes na Campus Party. Porque a galera reconhece, né, e vem conversar.
E aí, tipo assim, se a pessoa vem tirar uma foto, eu faço aquela minha cara de egípcia, morrendo de vergonha, tiro a foto. Mas tem gente que vem, quer conversar, quer contar as coisas e tal. E aí eu fico ali ouvindo, mas chega um momento que eu quero ir embora. E aí, como é que você fala pra pessoa? Tipo, muito legal o que você tá falando, gosto muito, eu não quero ser rude, mas eu quero muito sair e ficar sozinha. Então, o que eu fazia? Eu ouvia o que a pessoa tava falando, aí eu pegava um gancho. Olha isso, eu tô contando meu segredo. Depois dessa, acabou. Eu ouvi o que a pessoa tava falando, eu pegava alguma coisa, sei lá, a pessoa tava querendo dicas de mobile. Aí eu olhava pra mesa da minha comunidade, se tinha alguém que era muito fera em mobile, e falava assim, peraí. Aí eu chamava a pessoa, trazia a pessoa pra conversa e falava assim, fala pra ele, já volto, tá? E ia embora. Não voltava. Eu tenho essa mania também. Segredo, vai embora. Eu tenho essa mania também, se me verem pessoalmente, eu acho que a Nádia deve ter percebido isso enquanto a gente estava na Campus Party. Eu simplesmente sumo. Tipo, eu tô ali, mas eu sumo. A minha mente vai para longe e eu, tipo, é como se eu não estivesse prestando atenção em nada. Eu desapareço. Eu olho pro nada e fico lá olhando e desapareço. Porque às vezes, tipo, é aquela questão de energia social. A sua energia social acaba e você quer se recuperar. Então você só dá um jeito de sair daquele momento ali na hora. E às vezes não é nem ser rude, às vezes é uma coisa natural que você faz. E se você acha, tem como você trabalhar nisso, se você acha que não gosta de que isso aconteça, tem óbvio como você trabalhar nisso. Mas é engraçado porque a gente nem percebe. Tipo, do nada eu percebo, nossa, eu não prestei atenção em nada do que você falou. Tipo, do que você tava falando, eu esqueci. Isso acontece comigo, tipo, direto. Eu só, tipo, tô prestando atenção, tô ouvindo, mas não prestei atenção em nada. E daí eu tenho que perguntar, não, desculpa, eu não prestei atenção, pode repetir? E isso é algo que eu tô trabalhando, por exemplo, no podcast. A gente precisa manter essa atenção direta. Então, de vez em quando, vocês podem ver que eu olho para cá e aí eu volto, eu olho para cá e volto, para conseguir fazer o meu cérebro voltar a atenção para cá. Você prestou atenção. Você prestou atenção em tudo que a gente conversou? Não! Em alguns pontos não. Mas eu pego o ponto-chave. Eu pego o ponto-chave e tento puxar um gancho para fingir que eu prestei atenção. Ela costuma pra perfeito, Nárnia. perfeito, porque isso é habilidade de comunicação, tá? Principalmente Sim. para quem, por exemplo, tem TDA, tem déficit de atenção, isso rola muito. Então você tem que ter essas técnicas de comunicação, de você pegar um pedaço da conversa, já que você não ouviu o restante, e tentar dali para frente dar seguimento naquilo. Perfeito. E torce para você ter chutado certo a intenção da pessoa. Não, é só ruim quando a pessoa, no meio da conversa, ela começa a falar algo muito triste, só que você travou a sua cara naquela... E a pessoa tá contando bagulho triste, tu tá. Mano. É complicado. Aí quando você repara, você vai. Só escuta o. É sim ou não? Sim. Ou então aquele assim, blá, 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 o que você acha? Concordo com você. É aquela reação automática que você sorri assim, e começa a balançar a cabeça. Espero que ela continue. Se ela não continuar e você precisar ter... Ela tá esperando que você fale outra coisa, você já... Mas... O quê? Ó, quando isso acontecer, e você não souber pra onde ir, você fala assim, peraí, rapidinho, antes da gente continuar, quer comer pizza? E aí depois você vira pra pessoa, o que a gente tava falando mesmo? Porque aí ela vai ser obrigada a repetir, entendeu? Exatamente. É truque. Não, aqui todo mundo é introvertido, dando truques para introvertidos. É isso. É isso. Gente, sério, se um dia vocês me encontrarem num contexto social, eu vou ser aquela pessoa quietinha no canto querendo se enfiar num casulo. O introvertido, ele é quietinho com quem ele não conhece, entendeu? Quando você pega intimidade com as pessoas, aí o negócio transforma, né, Nádia? Né, Gabriel? Eu não sou introvertida, gente. Pois é, a Nádia não é. A Nádia, não sou. A Nádia é a única aqui que não é, eu acho. Não sou. Eu tenho problema com a câmera, entendeu? Por exemplo, palestrar presencialmente para mim, ok, pode ter 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, eu nem ligo. Faço, depois desço, converso com as pessoas numa boa. O meu problema é porque eu sou de outra geração, a câmera não é orgânico para mim, entendeu? É isso. Eu não lembro quem foi da comunidade que tirou uma foto uma vez que tinha feito a câmera
com um ursinho, sabe? Tipo, tinha colocado a câmera, feito um buraquinho no ursinho, colocado o ursinho na câmera e conversava com o ursinho para poder ser menos intimista, ou ser mais intimista. O quanto a comunidade impactou e transformou a vida de vocês? A minha total. Acho que o Gabriel já tinha feito essa pergunta. Eu Já já fez? tinha feito essa pergunta, só que eu não tive a resposta de todo mundo. Teve a minha. minha resposta é basicamente a que eu dei alguns minutos atrás de agora eu tô aqui no canal do YouTube postando coisa, eu tenho acesso a várias coisas do Space Squad, eu já recebi alguns patrocínios, várias mensagens fofas no LinkedIn, no e-mail, então eu recebi um reconhecimento da comunidade e vários recrutas, eu acho, acabam percebendo essa movimentação também. Então isso te beneficia no âmbito pessoal, mas ao mesmo tempo você pode ter a oportunidade de ajudar várias pessoas. Já consegui ajudar várias pessoas da comunidade, marcar call, responder pergunta, criar conexões, então é algo que eu não teria sem comunidade. De fato. Eu acho que impactou a vida de todo mundo aqui, a comunidade. No meu aspecto, eu sempre fui sumida, tipo, é como se eu fosse um fantasma na comunidade. Todo mundo sabe, todo mundo me conhece, mas eu nunca tô lá. Mas mesmo assim, me ajudou bastante. Por exemplo, o primeiro trabalho que eu consegui foi por conta da comunidade da Rocket City, do chatzinho de vagas. Entrar no Space Squad também foi por conta da Rocket City, de eu estar compartilhando os conteúdos no LinkedIn e tudo mais. Eu sempre prefiro compartilhar o meu conhecimento mais na minha, tipo, alguma coisa que eu não tenha que realmente conversar de fato com outras pessoas, porque eu sou ruim nisso, eu exagero e eu começo a falar demais e falo besteira. Eu não tenho filtro nenhum e esse é o meu problema. Eu falo e depois eu penso. Então é algo que eu tô trabalhando com o podcast, porque já é algo mais enxuto, são poucas pessoas e aí tem, de certa forma, mais um controle, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo uma pessoa que não está direto na comunidade, ainda foi uma mudança muito drástica na minha vida, né? Por conta da comunidade da Rocket City, eu consegui um trabalho mesmo ainda estando, por exemplo, no ensino médio. Só para situar quem não conhece a história da Ali, ela ainda é um bebê. Então, eu sou a mais nova. Você não ter filtro. Eu tô indo pro 3º ano agora. Já tá indo pro 3º, ainda bem. Não tem problema você não ter filtro, você ainda tá adquirindo os filtros, entendeu? Exatamente. Então você é uma pessoa totalmente normal. Fique tranquila, tá tudo certo. Uma coisa muito legal que o Gabriel falou, né, sobre o LinkedIn, que ele recebeu mensagens e tal, depois que ele começou a fazer isso aqui. E isso é algo que todo mundo que começa a participar de comunidade percebe a diferença. Se você divulga o que você faz, se você coloca nas redes o que você está fazendo, automaticamente você começa a receber a atenção de recrutadores. Então, só por você criar um artigo, por você fazer um vídeo, por você se comunicar com pessoas, por você ir em eventos, se você fazer aqueles posts de agradecimento a eventos, por exemplo, marcando a galera, marcando o que você aprendeu, isso já chama a atenção de recrutadores. Então, por exemplo, muitas pessoas que querem entrar na área ficam mandando o currículo, né? E se pergunta como é que faz para poder ganhar um destaque a mais. Acho que o destaque a mais pode ser usado, pode ser a comunidade. Não precisa necessariamente você vir palestrar, mas qualquer coisa que você faça em volta disso, nem que seja ajudar a comunidade a arrumar o coffee, que nem tinha galera que me ajudava aqui nos eventos presenciais. Isso já é alguma coisa, você já está ali presente, próximo, fazendo alguma coisa, você já começa a chamar a atenção de recrutador. E muita gente conseguiu empregos através disso. Por exemplo, aquele desafio que eu lancei no Marmitec do 21 dias de código, que estava no Instagram da Rocket City. Teve 2 pessoas que mandaram lá a mensagem bonitinha para mim depois falando que porque postava todos os dias no LinkedIn o desafio da comunidade, recrutadores começaram a entrar em contato, eles conseguiram um emprego por causa disso. Então, assim, são coisas pequenas que você começa a fazer, mas por você se mostrar, por você dar a cara a tapa, publicar o que você faz, você começa a chamar atenção. Sim. Sobre eventos e conseguir atenção, um dos primeiros empregos que eu tive, no caso, o primeiro que foi focado em aplicativo,
eu consegui por meio de um hackathon, que eu fui lá com meus amigos, a gente só queria brincar aí, participar. Era um hackathon da NASA que aconteceu aqui em Ribeirão. E, bom, ali já meu ex-chefe me notou e me deu um cartãozinho. Falou, pô, vai lá assim que acabar a competição e a gente conversa. Dali eu fui e já estava com emprego no dia seguinte. Então, dali você vai criando essas conexões de pessoas que viram o teu trabalho na prática, se for alguma coisa focada em programação, ou simplesmente, bom, o que não falta é recrutador de programação no momento, até com layoff, sempre tem muito. Então, qualquer oportunidade que tiver, eles vão te achar, é só dar algumas. Foi assim que eu fui encontrada também pelo pessoal da Suzano. Na época do processo seletivo, eles entraram em contato. Olha, a gente está fazendo um processo seletivo, você quer participar? Eu ainda estava em fase de estudar, ainda não tinha começado a fazer os processos. Eu falei, tá, vamos ver como é que é, para eu saber o que vem pela frente. E só fiquei sabendo desse porque eu passei, estou na Suzano até hoje. Então, quando as pessoas me perguntam, ai, como é que é a frustração de não passar no processo seletivo, eu ainda não tenho essa experiência. Eu fiz um único processo, que é onde eu trabalho até hoje. Mas eu acho que também é algo que é interessante, que a Jaque falou, porque é questão de você se fazer ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, qualquer coisinha que te faça aparecer no feed de alguém do LinkedIn, de, por exemplo, um tech recruiter, já é o suficiente para você ser notado ou notada e já é o suficiente para você entrar na linha de vista de algum recrutador. E isso é muito legal. Perfeito. Eu quero fazer umas perguntinhas, principalmente antes de encerrar, que podem me ajudar, já que eu vou ter que fazer isso daqui a alguns dias. A Jaque já me explicou algumas vezes, mas é sempre bom relembrar, pô, como é que se toca um evento de comunidade? O que você tem que correr atrás? Você precisa de dinheiro? Como é que você consegue um espaço? É muito caro conseguir um espaço? Como é que convida a galera? Eu queria entrar nesse âmbito de comunidade que eu acho que a gente ainda não falou e é muito importante se você está querendo cultivar alguma coisa na sua cidade. Tá. Essa pergunta, ela é simples, mas para quem vai fazer a primeira vez é bem assustador. Mas assim, normalmente comunidade a gente pede parceria de empresas. Então, por exemplo, você chega na empresa que você trabalha, vamos supor que a empresa que você trabalha tem um espaço, tem um mini auditório, tem um espaço que caiba pessoas, cabe mais de 10 pessoas já é um espaço. E você fala assim, olha, vamos fazer uma parceria? Eu crio o evento, eu divulgo o evento, eu faço tudo para trazer as pessoas e você dá o espaço de graça aqui para a gente poder fazer. E aí, normalmente, as empresas aceitam. Parece contraproducente, mas se você souber conversar com as empresas, e principalmente se forem empresas que conhecem o conceito de comunidade, elas doam um espaço. É muito difícil a comunidade ter que pagar para poder fazer meetup em algum espaço. É sempre no esquema de parceria. E a parceria você dá alguma coisa em troca. O que você dá em troca? Né, você dá o espaço para a empresa poder se divulgar dentro do evento. Porque o evento não é da empresa, o evento ele é seu, ele é da sua comunidade. Por exemplo, se a gente for fazer um evento do Space Squad, o evento é do Space Squad, certo? Que nem vai acontecer um meetup, não sei se quando sair esse vídeo já aconteceu, mas vai acontecer um meetup dia 18 de janeiro na Casa Oracle. O evento é da Rocket e Space Squad. O evento é nosso. Só que a gente vai lá na Casa Oracle fazer o evento lá. Eles cederam espaço. Então, a Casa Oracle tem um espaço dentro do evento para poder se divulgar, para poder falar quem eles são, para poder divulgar vagas se eles quiserem. É um tempo curtinho ali para eles poderem falar sobre eles. E fora isso, que quando você está levando pessoas para o espaço da empresa, aquelas pessoas estão conhecendo a empresa, né? Eu lembro, hoje em dia, a F-Câmara é nossa parceira aqui na Rocket, né? Mas eu já trabalhei lá muitos anos atrás. E quando eu trabalhei lá, eu lembro que a comunidade, pelo menos a minha bolha ali, né, que eu andava na comunidade, achava que a F-Câmara era uma empresa do governo por causa do nome. E não é uma consultoria de tecnologia privada, normal, né, que o Fábio ali fundou. E aí, quando eu comecei a fazer muito evento lá, as pessoas iam no espaço e elas sempre falavam isso, caramba, que espaço bacana, é uma empresa de tecnologia, eu não sabia. Então, você também entrega isso para a empresa, né, da empresa ela ser conhecida na comunidade.
E aí, a partir do momento que tu conseguiu espaço, né? Conseguiu espaço é você combinar um dia e horário ali. Normalmente, os meetups são feitos à noite, na semana. Antigamente, que aí depende de onde você tá e de onde é melhor, né? Mas tem comunidades que fazem também de sábado à tarde. Então, tipo, sábado, 2 horas da tarde, faz o evento na empresa. Mas aí algumas empresas é mais difícil, porque nem toda empresa tem a estrutura, né, aberta ali, com pessoas ali para poder receber os visitantes de final de semana. Depois disso, é você ver quem vai palestrar. Então, você definir um tema para o meetup, ver quem vai palestrar. Então, por exemplo, se você for fazer um meetup de 2 horas, dá para você colocar 2 palestras de meia hora e colocar um tempo de networking. Se você pegar 3 horas, dá para você colocar 3 palestras maiores com um tempo de networking no final. E é sempre bom ter o tempo de networking, porque a galera que vai no meetup não vai lá só para ouvir quem vai palestrar, mas vai lá também para poder se conectar com as pessoas. Então, é necessário ter esse espaço, né? E aí, as palestras é sempre voluntariado, então você vai chamar pessoas que trabalham com você, pessoas que você conhece que quer estar ali. Não precisa ser palestrantes profissionais, pode ser pessoas que vão fazer isso pela primeira vez, porque esse é o ambiente para pessoas começarem. Então, elas vão criar uma palestra, seja de mostrar código, ou seja só de conteúdo. Elas vão criar o conteúdo delas, passar naquele tempo, você vai intermediar ali, né, fazendo o papel de host, como a Ali, a Letícia e o Gabriel fizeram aqui na nossa conversa aqui. Depois disso, vem o espaço de network, né? O tempo de network é legal, tem um comes e bebes. Aí, é assim, depende muito da empresa, né? A empresa que te deu espaço pode acabar bancando o coffee, ou você vê uma outra empresa parceira para poder bancar esse coffee. E aí, normalmente, aqui fica uma dica, né? Não passa dinheiro pela sua mão, não faça isso, tá? Por quê? Porque senão depois fica ruim quando você for fazer IR, essas coisas, e as empresas de coffee vão pedir nota fiscal, então é uma burocracia. O que você faz? Vamos supor, a Rocket está fazendo o evento lá na Casa Oracle, e aí quem vai bancar o coffee, vamos supor que é a Elastic que vai oferecer o happy hour. Aí a Elastic vai pagar o happy hour e no dia o conteúdo, né, as comidas vão estar lá. Não passou nada pela sua mão, mas você conseguiu levantar todo o evento sem R$1. É basicamente isso, dessa forma que a gente cria um evento de comunidade, né? Em alguns lugares não tem essa cultura muito forte das empresas entenderem que ceder o espaço é bom para elas também. Então, vai um trabalho a mais da gente ir ali, conscientizar, falar, olha, se você fizer isso, você vai ter esse ganho e assim por diante. Respondi a pergunta? Respondeu muito bem. Longa. Não, eu não sei se você falou, mas normalmente as empresas levam palestrantes delas mesmas, não é? Eu lembro de você ter falado isso em algum momento. Depende do que você combina com a empresa. Por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu sempre faço 3 horas de meetup, e aí eu deixo 2 slots que são meus, né? 3 slots de palestra e um slot para a empresa. Se a empresa quiser entrar com conteúdo, tem que ser um conteúdo técnico que tenha a ver com o tema. Não pode ser conteúdo para vender um produto, não pode ser conteúdo de venda, tem que ser um conteúdo de compartilhar conhecimento, né? Porque senão acaba trazendo uma experiência ruim ali para os devs, né? E aí eu dou 10 minutos para a empresa vendê-la o que ela quiser, né? Porque já que ela cedeu o espaço, ela ganha isso como moeda de troca. Então ela tem 10 minutos para vender o que ela quiser, mas se ela quiser ocupar um slot de palestra, tem que ser conteúdo. Algumas empresas não querem. E aí eu levo 3 palestrantes. Algumas empresas querem, e aí a gente cede esse espaço, né? Fazendo a curadoria de conteúdo junto com a empresa. Show de bola. Show de bola. Galera, eu acho que dá pra gente encerrar agora. Já batemos o papo por bem mais de 1 hora. Então, metade foi a gente rindo. Metade foi a gente rindo, então talvez tenha menos. Mas deve estar por aí. Muito bom falar com todos vocês. Vocês todos estão aqui porque tem um impacto muito grande na comunidade. Então, teremos próximos episódios. Quem sabe essa galera volta. E é isso, galera. Com certeza. Valeu, pessoal.